Olá, pessoalzinho, boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma noite aqui, hoje gravando por conta da internet que está muito ruim, então vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência. A gente vai gravar a nossa leitura e pedir para vocês curtir, compartilhar, se inscrever. Vamos continuar então com a leitura do nosso livro O 15, livro de Raquel de Queiroz, a partir da página 79. Bom, então vamos lá. 14. Capítulo. Dona Inácia, como já se habituara, fazia o seu crochê na sala de visitas. Os dedos mexiam rápidos, a agulha e o fio branco corria entrelaçando os desenhos caprichosos da varanda da rede. Conceição estava na escola. Saía de casa às 10 horas, findava a aula às 2, da escola ia para o campo de concentração, auxiliar na entrega dos socorros. E só chegava à tardinha, fatigada, com os olhos doloridos de tanta tristeza e miséria à vista, contando cenas tristes que também empanavam de água os óculos da avó. Seriam talvez 2:30 da tarde. As mãos de Dona Inácia já não moviam com a mesma agilidade a agulha nivelada, que emperrou na ponta de um laço cheio, armado e duro como uma borboleta. A cabeça branca, pouco a pouco, se encostou no dorso de pano da espreguiçadeira. Num sono sossegado, o crochê caiu no solo e o novelo rolou, sujando no ladrilho seu lindo branco anilado. Bateram na rótula. Dona Inácia, estremunhada, passou a mão pelos olhos, repuxou à frente o casaco num gesto que lhe era habitual e foi à porta. Deixa eu tirar isso aqui. Eu acho que é isso aqui que está atrapalhando. Não. Vamos lá. Na calçada, todo de caque, chapelão de massa na cabeça, Vicente esperava. Dona Inácia abriu a banda da porta com a pressa afetuosa de quem abre os braços para alguém muito querido. Você, Vicente, por aqui, meu filho. Era um pedaço do sertão que lhe vinha com aquele moço tostado pelo sol de Quixadá e repetia. Mas você, meu filho, que surpresa! E Dalina? E seu pai? Tudo bem, tudo muito bem no Quixadá, tia Inácia. E logo, sentado na espreguiçadeira, enquanto a tia lhe guardava o chapéu, Vicente explicava a sua estada na cidade. Viera por causa de uma partida de caroço que encomendara para o gado, e nada de ir, e ele nos maiores apertos. A rama já faltava de todo, e o jeito era recorrer ao trato comprado. E no logradouro? Tudo na mesma, a casa fechada, como deixaram, o açude secando, e o seu gado? Vai se salvando, mas dá um trabalho medonho. Toda noite, 5, 6 homens dormindo no alpendre para levantarem as reses caídas. A velha sacudiu a cabeça admirada. E você não desiste? Ainda não pensou em retirar para a serra ou fazer como a Maroca, soltar e deixar morrer? Vicente ergueu-se meio exaltado. Não, senhora. Nem que eu me acabe e perca tudo de meu comprado caroço. Não solto nenhum. Já comecei, agora termino. A seca também tem fim. Mas parou a onda de exclamações, reparando no retrato de Conceição, com o ar pensativo que pendia na parede junto ao quadro do coração de Jesus. Por que a Conceição não aparece? Está na escola, isto é, a estas horas deve estar no campo de concentração. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Ela faz parte do grupo de senhoras que distribui comida e roupa aos flagelados. Nesse instante, morena e esguia, uma mão se insinuou por baixo do postigo
procurando o ferrolho. E Conceição, que ouvira o fim da frase da avó, empurrou a porta e entrou, dizendo alegremente: Falaram no mal? Mas, reconhecendo Vicente, que já estava de pé, era você, mas que surpresa! Pensei que fosse alguma velha amiga da mãe Nácia. Sentou-se, atirou o chapéu sobre a mesinha, insistindo: Não esperava você. Ele explicou novamente com minúcias o motivo da sua viagem e depois falou nas irmãs, tinha mandado lembranças e tinha mandado também uma carta. Parece até que uma encomenda de vestido para a Lurdinha. E voltou-se para a tia, rindo. Eu até falei contra esse luxo de vestidos num tempos como os de agora. Conceição apressou-se em abrir a carta, rasgando o envelope como um grampo de cabelo. De fato, a letrinha desenhada da prima encomendava 5 metros de cambraia azul clara, com carocinhos brancos. 2 te trabalha você, porque Vicente é muito capaz de trazer madapolão por cambraia. Vendo que ela acabava de ler e fechava a carta rindo, ele disse: Quando você entrou, tia Inácio estava dizendo que só lhe esperava de tarde. Ah, foi porque hoje estava com uma dor de cabeça enorme e não fui para o campo. Mas só ao ver você aqui já melhorei. Vicente riu, abanando a cabeça. Depois perguntou já sério: Foi por causa da doença que veio só? Ela riu de novo. Só. Eu sempre ando só. Tinha que ver, de cada vez que fosse à escola, arranjar companhia. Pois eu pensei que não se usava uma moça andar só na cidade. Dona Inácia ajuntou. Agora é assim, eu também estranhei. Conceição continuava a rir. Mas eu é porque sou uma professora velha que vou para o meu trabalho. Uma mocinha bonitinha não passeia só, não. Ele ainda disse, levando pelo seu zelo de matuto. Pois, mesmo assim, sendo professora velha, como você diz, se eu lhe mandasse, só deixava sair com uma guarda de banda. A moça encolheu os ombros. Tolice, mas vamos falar noutra coisa? Ande, conte o que há de novo no sertão. Contar o quê? História de seca? Diz que um negro lá para as bandas de Morada Nova matou um menino, salgou e ficou comendo os pedaços aos poucos. Dona Inácia pôs a mão na boca, horrorizada. Conceição olhou-o com espanto. Deveras? Contam. E você tem visto muito horror no campo de concentração? Coisas medonhas, mas ainda não vi se comer gente, não. Vicente contava agora a história de uma mulher conhecida que adoecera quando viu os filhos morrendo à falta de comida. Dona Inácia observou. Talvez tenha enlouquecido também de fome. Fome demais tira o juízo. Conceição, calada, olhava o primo. Estava mais bonito. Ficava-lhe bem a roupa caque, muito vermelho, queimado do sol, os traços afinados pela labuta desesperada, as pernas fortes cruzadas, as mãos pousadas no joelho, falava lentamente com seu modo calmo de gigante manso. Era o mesmo homem forte do sertão, de beleza sadia e agreste, tostado de sol, respirando energia e saúde. Subitamente, porém, a moça recordou a história de Chiquinha Boa. Ele, nesse momento, se voltava para a prima, mostrando no sorriso os dentes brancos, onde luzia um ponto de ouro. A dor de cabeça voltou? Está tão calada? Com despeito, ela pensou que talvez aquele riso, aquela fala carinhosa, ele também os empregava conversando com a cunhã de Zé Bernardo e respondeu frouxamente: Não, estava ouvindo. Ah, sabe quem encontrei no campo? A Chiquinha Boa. Dona Inácia atalhou. E eu estranhei uma moradora sua nessa desgraça. Mas Vicente explicou aborrecido. Aquilo é uma doida, uma vagabunda. Danou-se para vir para o Ceará porque ouviu dizer que estavam tratando retirante à vela de Libra. Queria vir até a pé,
eu ainda arranjei passagens com pena. Ela me falou em todos, disse Conceição. Deu notícia de tudo, da ida de seu povo para o Quixadá, até da gente do Zé Bernardo. Vicente não compreendeu a intenção oculta. O Zé Bernardo, sim, cabra de vergonha, bom de verdade, é minhas mãos e meus pés, de dia e de noite, como se tudo fosse dele. Conceição, olhando-o de frente, insistiu. As filhas também são muito boas, não são? A Zefinha mormente. Ele, com o mesmo gesto inocente, confirmou. Muito boa rapariga. E é quem cuida da minha roupa. Ah, é? E Conceição, furiosa com a incompreensão verdadeira ou fingida e com o sossego dele, concentrou nesse é toda a sua ironia despeitada. Mas não pôde ir mais longe por causa da presença da avó. Cínico, cínico. Dona Inácia elevou a voz. Conceição, minha filha, manda fazer o café e traz um calicezinho de licor para Vicente. Conceição ergueu-se e saiu. Quando voltou com licor, a avó, que se atrapalhava numa história mal sabida, invocou seu auxílio. Conta agora o que aconteceu na Rua Formosa com aquele bando de retirantes. Eu não me lembro direito. Lentamente, aborrecidamente, a moça contou o fato, mas falava num tom descorado, frouxo, desinteressada do ouvinte, como quem recita uma língua estranha sem perceber direito o que se diz. Depois, ainda a insistência da avó começou a falar sobre pequenos casos acontecidos no campo. O terror das famílias ante a invasão de pedintes, a carestia de vida, a dificuldade de tudo. Era hábito antigo de Dona Inácia utilizar a Conceição como intérprete de línguas, mais expedita e bem mais informada, para dizer aos amigos as novidades da sensação. Vicente a ouvia com um pensamento distante, desagradando-lhe aquele tom indiferente, didático em que a moça se exprimia. Gravemente, baixando a cabeça bem afirmativas, a avó sublinhava os dizeres da neta. E ele foi descobrindo uma Conceição desconhecida e afastada, tão diferente dele próprio que parecia nunca coisa nenhuma os aproximara. Em vão, procurou naquela moça grave e entendida do mundo a doce namorada que Dante pasmava com a sua força, que risonhamente escutava os seus galanteios, debruçada à janela da casa grande, cheirando o botão de rosa que ele lhe trouxera. Quando saiu, ia debaixo do sentimento de desgosto, vago, mas opressivo. Por que estava Conceição tão longínqua e distraída? E ao final da visita, quando ela falava sobre o efeito da seca na vida da cidade, pareceu-lhe até pendante. Tinha na voz e nos modos uma espécie de aspereza espevitada, característica de todas as normalistas que conhecia. Deitada na cama, com a luz apagada, Conceição recordava Vicente e sua visita. A verdade é que ela era sempre uma tola, muito romântica, para lhe emprestar essa Aurélia de herói de novela. Metido com cabras, não se dava respeito e ainda por cima não se importava nem em negar. Mãe Nácia, porque naturalmente no tempo dela aguentou muitas dessas, diz que não vale nada. E a moça comparou Dona Inácia àquelas senhoras de alma azul de que fala Machado de Assis. Foi então que se lembrou que provavelmente Vicente nunca lera Machado de Assis, nem nada do que ela lia. Ele dizia sempre que de livros só o da nota do gado. Num relevo mais forte, tão forte quanto nunca o sentira, foi-lhe aparecendo a diferença que havia entre ambos, de gosto, de tendências, de vida. E seu pensamento, que até há pouco se dirigia ao primo como a um fim natural e feliz, esbarrou nessa encruzilhada difícil e não soube ir adiante. Ele lhe parecia agora como um desses recatos da mata, próximos a um riacho, num sombrio misterioso e confortante, passando no meio-dia quente, ao trote penoso do cavalo, a gente para ali olha a sombra e o verde como se fosse um cantinho de céu,
Mas, volvendo depois, numa manhã chuvosa, encontra-se o doce recanto alameado, escavacado de minhocas, os lindos troncos escorregadios e lodosos, os galhos de redor pingando tristemente. Da primeira vez, pensa-se em passar a vida inteira naquela frescura e naquela paz, mas a última sai-se com o coração pesado, curado de bucolismo por muito tempo, vendo-se na realidade como é agressiva e inconstante a natureza. Ele era bom de ouvir e de olhar, como uma bela paisagem de quem só se exigisse beleza e cor, mas nas horas da tempestade, de abandono ou solidão, onde iriam buscar o seguro companheiro que entende e ensina e completa o pensamento incompleto e discute as ideias que vem vindo e compreende e retruca as invenções que a mente vagabunda vai criando. Pensou no esquisito casal que seria eles, quando à noite, nos serões da fazenda, ela sublinhasse num livro querido um pensamento feliz e quisesse repartir com alguém a impressão recebida. Talvez Vicente levantasse a vista e lhe murmurasse um distraído por detrás do jornal, mas, naturalmente, que à distância e com quanta diferença. Pensou que mesmo o encanto poderoso que a sadia fortaleza dele exercia nela não preencheria a tremenda largura que os separava. Já agora, o caso da Zefinha lhe parecia mesquinho e sem importância. Qualquer coisa maior se cavava entre os dois. E, cansada, foi fechando os olhos e confundindo as ideias que aumentavam como sombras de pesadelo e dormiu num sono fatigado e triste sobre uma estranha impressão de estar sozinha no mundo. Capítulo 15. Deixa eu ver aqui se é muito grande. Não. Vamos lá, capítulo 15. Quando o Chico Bento, depois daquela noite passada, ali no abandono da estrada, chamou a mulher e, ajudando a levar um dos meninos, foi andando em procura do povoado, em vão buscou, pelas voltas do caminho, sentado em alguma pedra, o vulto de Pedro. Na estrada limpa e seca só se via um homem com uma trouxinha no cacete. E mais à frente, dentro de uma nuvem de poeira, um cavaleiro galopando. E de repente uma ideia o sossegou. Que besteira! Naturalmente ele já está no Acarape. Mas chegaram ao Acarape e debalde perguntaram pelo menino a todo mundo. Não, ninguém tinha visto. Sabia lá, a toda hora estava passando retirante. Numa bodega onde o vaqueiro normalmente fez indagações, alguém lembrou: Homem, por que você não vai falar ao delegado? Ele é quem pode dar jeito, mora ali naquela casa de alpendre. No modo que agora era o seu, curvado, quase trôpego, Chico Bento endireitou para a casa apontada e ficou meio apartado das outras, tendo de um lado um alpendre onde se viam algumas cangalhas de palha roída, e bateu a porta enquanto Cordulina se sentava no chão, na beira do alpendre. Lá de dentro, uma voz de mulher disse baixinho: Abre não, menina, é retirante. É melhor fingir que não ouve. Chico Bento escutou e sua voz lenta explicou dolorida. Não vim pedir esmola, dona. Eu careço é de ver o delegado daqui. Um homem de cachimbo no queixo mostrou a cara na meia porta. Está falando com ele, o que é? Chico Bento ficou um instante encarando o homem e reconhecendo-o. Mas o delegado, impaciente, repetiu a pergunta: O que é que você queria? Eu vim falar ao senhor modo de um filho meu que desde ontem tomou sumiço. Nós ficamos na estrada, eu assim, variando, muito fraco, e ele veio vindo até aqui. Quando de manhã cacei um menino, não teve quem desse notícia. E como é ele? Assim, comprido, magrinho, a cara chupada,
Está dentro dos 12 anos. O delegado tirou o cachimbo da boca e, calcando com o dedo o tabaco, abanou a cabeça. Não tenho jeito de dar, não, meu amigo. O menino, naturalmente, foi-se embora com alguém. Um rapazinho assim, sozinho, muita gente quer. Cordulina ouvia confusamente o que diziam e chorava baixinho. Desanimado, Chico Bento sentou-se na mesma beirada de tijolo junto à mulher. Ainda na porta, o delegado entrou a fitar o caboclo com insistência, reconhecendo também aquele cara, o jeito de ombros e a fala, e perguntou: De onde você é? A voz cansada soou fracamente. Eu sou filho natural de Iguatu, mas faz tempo que morava para as bandas do Quixadá. O homem procurou arejar a memória. Nas terras da Dona Maroca? Sim, nas Aroeiras. O delegado abriu a porta e saiu para o alpendre. Bem que eu estava te conhecendo. É meu compadre Chico Bento. Chico Bento pôs-se em pé. Sim, eu também. Assim que olhei para vosmecê, disse logo comigo: Este só pode ser o compadre Luiz Bezerra. Mas pensei que não se lembrava mais de mim. O delegado convidou: Entre, compadre. Essa é a comadre? Adeus, comadre. Entre também, cadê meu afilhado? Será esse que fugiu? Cordulina entrava puxando por um dos meninos e respondeu: não, o seu afilhado era Josias, morreu na viagem. O homem chamou a mulher. Ei, Doninha, venha falar com os conhecidos. Entre, comadre. Ela está na cozinha, vá entrando. Depois, ficando só com Chico Bento, atentou na miséria esquelética esfarrapada do retirante. Então, compadre, que foi isso? A velha largou você? Ela não quis tratar do gado mode a seca e mandou abrir as porteiras, e eu fiquei sem ter o que fazer, a morrer de fome lá antes andando. O delegado, quando deixou cair o cachimbo num assombro. Não diga isso, compadre, não é possível. Deixar morrer aquele gadão todinho, sem mais para quê? Pois mandou soltar no dia de São José. Eu ainda esperei obra de uma semana. O delegado exaltou, gesticulando o cachimbo. Aquela velha é uma desgraça. Tenho fé em Deus que o dinheiro que ela poupa ainda há de lhe servir para comer um cima de uma cama. Você não se lembra por que foi que eu saí das Aroeiras, compadre? Me convidou para abrir uma bodega que me dava mundos e fundos, garantia de tudo. Gastei o que eu tinha, o que não tinha mercadoria, e o resultado foi aquele. Era obrigada a fornecer a ela pelo custo. Tinha que fazer isso, fazer aquilo, e ela não me dava interesse de qualidade nenhuma. Um dia mandei tudo para o diabo, liquidei como pude o que possuía e me larguei para cá. Ainda hoje não me arrependi. Mas você ficou, foi se fiar nesse negócio de madrinha maroca, teve o pago. Chico Bento baixou a cabeça concordando, olhou em redor a casa caiada, a mesa envernizada, uma arca de couro, um relógio na parede. É, compadre, você está bem. Lá de dentro, a voz de Doninha chamou o marido. Luiz, traz o compadre aqui para botar qualquer coisa no estômago. Quando viu Chico Bento abancado, comendo, o delegado saiu da sala. Vou mandar 2 cabras atrás do seu menino. Não mando praça, porque só tem lá na Redenção. Aqui no Acarape, só requisitando. Do alpendre mandou um moleque com um recado e os 2 cabras chegaram. Vocês vão ver se encontram um menino, filho de retirante, que atende por Pedro. Sumiu esta noite. Vejam lá se dão um jeito de achar. O pai anda em tempo de correr doido e ele é meu compadre. Depois foi à cozinha, consolou Cordulina. Sossegue, comadre, já mandei caçar seu filho. Se estiver por cima do chão, se acha. Mas os cabras voltaram ao meio-dia sem o menino. Um deles não conseguira apurar nada. O outro contou que o menino tinha sido visto na véspera de noite num rancho de caboeiros de cachaça. Naturalmente tinha ido embora, mas eles, de madrugada. Cordulina, que quase nem chorava, já quase nem chorava.
Talvez fosse até para a felicidade do menino, onde poderia estar em maior desgraça do que ficando com o pai. Nesse momento, nesse mesmo dia à tarde, tomaram um trem para a cidade. A uma boa, o compadre Luiz Bezerra. Tinha arranjado passagens, deram a roupa sua ao Chico Bento, tinha feito a Doninha arranjar um vestido velho para a Cordulina, e agora, sentados juntos, apertados, os três meninos que restavam muito agarrados a eles, abrindo os olhos de espanto à confusão de gente que se aglomerava no carro sujo, cuspido e fumacento, com as roupas brancas lavadas, contrastando esquisitamente com as espécies sujeiras dos corpos, Cordulina e o marido sentiram o trem apitar e sair correndo e viram sumir a Casa Branca com o alpendre do lado, onde o compadre Luiz Bezerra, em pé, de mãos no bolso, fumava o seu cachimbo. No mesmo atordoamento, chegaram à estação do Matadouro e, sem saber como, acharam-se empolgados pela onda que descia e se vira levados através da praça de areia e andaram por um calçamento pedregoso e foram jogados a um curral de arame onde uma infinidade de gente se mexia falando, gritando, acendendo fogo. Só aos poucos se repuseram e se foram orientando. Cordulina acomodou-se como pôde, ao lado do cajueiro onde tinham parado. Da banda de lá, um velho deitado no chão roncava, e uma mulher de saia e camisa remexia as brasas debaixo de uma panela de barro. Cordulina foi a sua trouxa e tirou de dentro um resto de farinha e um quarto de rapadura, última lembrança da comadre Doninha. Deitado na areia, calçado com um pano já, o Duquinha dormia. Os outros dois metiam a mão na farinha, engolindo punhados. Chico Bento olhava a multidão que formigava ao seu redor, e na escuridão da noite que se fechava, só se viam vultos confusos ou alguma cara vermelha e reluzente junto a um fogo. Tudo aquilo palpitava de vida e falava, e zunia em gritos agudos de meninos, e estralejava em gargalhadas e em gemidos, e até em cantigas, e estendendo a vista até muito longe, até aos limites do campo de concentração, onde os fogos luziam mais espantados, o vaqueiro sacudiu na boca uma mancheira de farinha que lhe oferecia a mulher, e, procurando quebrar entre os dedos um canto de rapadura, murmurou, de certo modo, consolado: Posso muito bem morrer aqui, mas pelo menos não morro sozinho. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Curta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal. Voltamos na quinta-feira com a nossa live ao vivo, eu espero, né? Se tiver tudo em paz com o tempo. E é isso. Peço também, se você puder ajudar para a campanha do Natal, tudo que for doado para o canal será revertido em doação para instituições que apoiam pessoas e animais em situação de rua. Pix 252-791-61802. Ajude o canal para que a gente possa ajudar pessoas e animais. É isso aí. Boa noite. Até quinta-feira. Tchau.